Na evolução do debate, a pergunta é, Pepa. Veja só, volta para ver 4 derrotas em 5 jogos. É isso, quer dizer, volta para a condição. Claro que volta para a condição. Não sei, veja, não sei se a derrota, não sei, acho que não cai. Mas a questão é, o título pernambucano arrefeceu ali uma pressão, mesmo sendo campeão nos pênaltis, perdendo o jogo, aquela questão toda. Eu acho que o jogo contra o São Paulo e o Palmeiras arrefeceu mais do que o título. Se perde o Bragantino, ele sai do trilho do próprio Campeonato do Sport, porque se perde do Bragantino, aí é 1 de 12, e aí não tem como convencer ninguém que esse início do Sport era... Porque a gente pode até dizer aqui, nessas 3 rodadas, 3 rodadas, 1,9, sendo muito racional, como eu falei, você consegue até entender. Agora, olhando a tabela, 1 de 12, não. 1 de 12 você fala, começou mal. 1 de 12 já não fazer 4 para equalizar. Com 4 equaliza. Com 4 equaliza. Equaliza. Com 4 talvez saia até do Z4 se brincar na próxima rodada. Mas equaliza, Cássio, porque você ganhou o jogo que tinha que ganhar em casa e empatou, entre aspas, com o Palmeiras em casa. E você bota 2 derrotas fora. Equaliza. Palmeiras não é vitória em casa para ninguém, meu velho. Para ninguém. Veja, algo que tem que ser colocado, Fred, e que a gente já tocou até nesse assunto aqui, é que o desempenho tem. A organização tem. Então, de alguma maneira, tem dedo de Pepa. Eu acho que isso tem que ser considerável. Isso é muito considerado. Eu levo isso agora. Eu acho que as escolhas dele de mexida tem culpa do elenco curto, não em número, em várias posições, tem uma porrada de atacante. O problema é que não tem qualidade. Então, porrada de meia. Tem uma porrada de zagueiro. Mas aí Pepa tá errando em algumas coisas, em algumas escolhas. Pepa tá engessando, talvez, nisso, de tentar emular em algumas figuras de se eu perdi Pablo, eu vou botar Arthur, porque é o 9. Se eu perdi do Queiroz, eu vou botar Fabrício Domingues, porque supostamente, teoricamente, Fabrício é o segundo volante. Então, para mim, isso é que não faz sentido. Porque se a lógica é, se eu perdi o centroavante, eu vou colocar o centroavante, por que que na hora que ele vai substituir outras posições, ele não faz alguém que faça algo próximo? Porque Fabrício não faz o que do Queiroz faz, assim, não adianta. Isso é característica diferente. São características não adianta. diferentes. Então, assim, se o critério dele é, Arthur joga porque ele é o centroavante e eu perdi o centroavante, vai jogar outro centroavante. Então ele tem que ser coerente assim, se a lógica, se o critério for esse, nas outras posições. E ele não foi. Ele não foi nessa noite. Ele mudou, por isso que eu falo. Ele mudou o time. As mexidas dele é que eu critico. Mas eu dou o mérito da organização. Ele montou um time, como a gente, acho que os 3 chegaram a essa conclusão, que está um pouco superior do que a gente imaginava. Agora, diz. Não, vê o que Leandro Honorato escreveu no chat. Eu demitiria o Pepa do Pernambucano, mas não demitiria o Pepa brasileiro. Pois é, eu vi. O time vem tendo bom rendimento, falta resultado. Isso a gente concorda. Na maior parte do tempo dos jogos, né? Não são todos os jogos, não, mas na maior parte do tempo, sim. Agora, essa dificuldade dele nas mudanças vem acontecendo, seja pela dificuldade do próprio elenco, o banco corresponder e render. Contra o Palmeiras eu não reclamei das mudanças, não. O time caiu de rendimento, mas entrou quem tinha que entrar. Pela qualidade eu acho do próprio elenco. Tá na hora de colocar Tite Ortiz e Atencio, que são opções melhores. O que tá me incomodando é isso, Cauê. É insistir com Romarinho e Arthur, tá? Quando você pode colocar opções melhores. Atencio tem que jogar mais, pô. Atencio é um meia atacante. Tinha feito 3 gols e jogando o resto de jogo. Esse cara é o único meia do Sport com gol. Esse cara Mas eu acho que esse vai jogar, Fred. Eu acho que esse vai jogar. Só que já não vai ser. Eu já não sei se ele vai ser a primeira opção de substituição quarta. Porque vai dizer, não jogou ainda. Porra, tinha que ter jogado 20 minutos. Por que não entrou no final ali junto com o Romarinho? Eu tirava o Romarinho e botava ele. Tirava qualquer um, tirava. Porra, sabe? Mas enfim, aí para entrar Fabrício. Por que Fabrício e não Atencio? Para botar Fabrício quantas vezes para Fabrício criar uma cratera no time? Para Fabrício desperdiçar a bola,
fazer cruzamento de esquerda para fora. O que é que o Fabrício fez com a bola hoje? Perdeu bola, cruzou a bola de esquerda para fora, bateu um fio de gol numa bola que estava na linha da pequena área. Porra, veja só, não encaixa esse tipo de comportamento de Fabrício com a bola e sem a bola na Série A. É um terror. É um desarrumador de time, pô. O time tá lá organizado dentro do Fabrício, o time parece um Tasmania dentro de campo, pô. Mas aí é justamente, a tecla a escolha foi de quem? Do treinador. E aí foi o erro dele. Concordo. É o erro dele. Ele vem mexendo, seja por culpa dele, ou seja por culpa de peças, seja pela falta de leitura dele, de entender que certas peças não estão encaixando para aquele momento de jogo, por culpa dele. Agora, tá o mérito lá. Enquanto ele não perder esse crédito de mérito, enquanto os resultados não afundarem, porque vai chegar uma hora que, se não tiver resultado, não adianta o bonitinho com resultado ordinário. Não adianta. E a gente vai ter que ser prático. Pronto, Cauê. Você chegou no ponto bom. Esse termo que alguns estão usando. Ah, tá jogando fofinho, bonitinho, os resultados são ordinários. Não vem. Eu não acho que esse é o diagnóstico das 3 primeiras rodadas. É isso que eu quero dizer. Sim. Eu até hoje acho. Você não pode vaticinar isso, eu não. até temo que isso aconteça. Isso. Eu temo que isso aconteça. Que o Sport, quarta-feira, roda a bola, não acha o gol, o Bragantino encaixa a jogada, bateu a falta, desvia 1-0, aí o Sport mete a bola na trave, bababá, e 1-0 Bragantino. Pode acontecer. O time do Sport não deu provas de que pode mais. A gente tem muita dúvida para frente, tá? Deixa eu ler alguns superchats que chegaram sobre Pepa. Rodrigo Pinheiro, tá? 00:39. Com Pepa não vai mudar nada. É daí para pior, tá? Hermínio Neto. Vocês esticariam o trabalho de Pepa até quando? Hermínio, eu acho que a questão é se o esporte desenvolver para esse cenário de que, pô, joga bonitinho, tem a bola, mas não tá conseguindo vencer ninguém, aí eu sentencio o trabalho. Eu acho que o jogo de quarta-feira ele pode até não ser um jogo decisivo para Pepa, mas eu acho que ele pode agravar completamente a situação e já exigir uma resposta imediata. É a última quarta-feira que o Sport joga, tá? Depois disso, o Sport não joga mais nenhuma quarta-feira. Pelo menos até o final do Mundial de Clubes, e depois vai jogar uma ou outra. Uma ou outra quarta-feira. Serão pouquíssimas quartas-feiras. Tá? Ou seja, vai ter sempre tempo para mudança. Vai ter sempre tempo para mudança. A mudança não vai acontecer essa semana. Mas o que me preocuparia é se ele não mudar essa característica, não encontrar a outra parte. Parece que uma parte do esporte ele conseguiu já encaixar, que é criar soluções ofensivas mais contundentes. E aí também começa a preocupar se ele seguir utilizando Arthur, se ele seguir utilizando o Romarinho, se ele não der a chance. Porque parece que ele tirou da cabeça dele, ele tirou da cabeça dele a Têncio. Isso não pode acontecer, tá? Hoje o Vasco estava com o Adson voltando. Já foi para campo, meu velho. Já foi para campo, porque no próximo jogo ele já vai ter jogado 15, 20. E é assim que se faz. Aí no próximo jogo. O melhor joga, pô. Tem muito mistério, não. Aí no próximo jogo, a Têncio tá zeradinho. Aí vai ser de novo. Será que eu posso botar ele? Será que ele vai sentir? Isso não existe. Tá? Iveson DCM pergunta se Pepa chega até 1º de maio. Tá? 1º de maio, essa data que Iveson tá perguntando aqui no chat, eu acho que seria depois da a 6ª rodada Sport Fortaleza na ilha, tá? E é essa. Então, eu acho que ele tem Iveson acabou dando uma data limite. Recorte bom, viu? É um recorte bom. O Sport é um recorte bom. O Sport vai ter que ter aí a obrigação seria 7 pontos até essa 6ª rodada, ganhando os 2 jogos em casa e perdendo o Corinthians. Mas, pelo menos 5 pontos vai ter que ter.
pelo menos, se não tiver 5 pontos, é colapso absoluto. Se não tiver 5 pontos, é colapso absoluto. Até porque também não é imaginar que todo jogo o Sport vai sofrer um prejuízo de arbitragem tamanho como vai sendo. Então, até este ponto, que pode ser uma muleta, porque atrapalha, lógico que atrapalha o desenvolvimento do jogo. Então vai chegar um momento que esses erros de arbitragem provavelmente vão cessar e você vai ter que tirar completamente isso da conta de dar os 10% de desconto, os 20%, os 30% de desconto. Então, nisso também vai ser até mais fácil de a gente poder fazer uma análise mais realista dos prejuízos ou não que esse time vem tendo. Elivelton Rodrigues diz que Pepa mexe muito mal, né? E fala de Zé Lucas, que a gente vai comentar mais pra frente aqui no programa. Tá? E Michel Xavier diz que Pepa do Cruzeiro dando as caras. Sérgio Oliveira virou cadeira cativa. Lucas Lima é sempre a primeira opção para sair no segundo tempo. Segundo o Diogo Marques, né, da Globo, Lucas Lima pediu para sair, disse que estava cansado e pediu para sair. E assim, a questão não é dos dois, não. Os dois estavam bem, na verdade. Aí. E Lucas Lima tinha 2 amarelos. Tá? Menos 2. Lucas Lima tinha 2 amarelos. Me pareceu uma saída, como dizer assim, eu já estou muito cansado para recompor, para não correr o risco de não ter Lucas Lima na quarta-feira. O Sport vai completo. Completa assim. Não tem suspensões para quarta-feira. Né? Tem todas as questões aí físicas. Não deve ter lateral esquerdo de novo para quarta-feira, mas daqui a pouco eu entro nesse assunto.